Tudo bem? Vamos iniciar mais uma web aula aqui falando sobre atletismo e fontes energéticas para a geração de energia para os alunos da Escola Estadual de Nova Esperança do ensino médio. Então são dois temas novos que nós vamos tratar aqui nessa web aula. Primeiro vamos tentar falar e explicar o que é o atletismo. O atletismo ele vem da palavra aton, que significa em grego combate. Então as provas de atletismo elas estavam relacionadas a uma ligação bélica durante a Idade Média, quando foram criadas. Dessa forma, no texto de apoio eu tenho uma explicação mais fidedigna da história do atletismo dentro do contexto histórico do mundo, e aí vocês vão poder ler e entender direitinho como é que isso aconteceu. O atletismo ele é um conjunto de esportes formados por três modalidades: a corrida, os lançamentos e os saltos. Geralmente é praticado em estádios, exceto a maratona, que é uma prova praticada na rua e é uma prova de longa distância. Já já nós vamos falar sobre os tipos das provas de atletismo. Porém, vocês já conseguem perceber que eles utilizam três elementos básicos, que é o de correr, o de lançar, o de saltar, e as provas trabalham dentro desse contexto. O atletismo, como eu vou falar um pouco aqui da história para vocês, ele foi a forma mais antiga de esporte que foi celebrada há milhares de anos, sendo utilizado como base para a prática de diversas outras modalidades. Então o atletismo ele é a base de diversas modalidades para a utilização da coordenação motora, para melhorar a corrida, para melhorar a forma de saltar. Então todos os esportes eles têm uma base da utilização de movimentos do atletismo. Naquela época, o intuito era premiar o mais forte, o mais alto e o mais rápido de todos os homens. Os primeiros indícios de competição foram há 4.000 anos atrás, quando os egípcios disputavam corrida entre si. E as primeiras reuniões organizadas da história foram nos Jogos Olímpicos, iniciados pelos gregos nos anos 776 a.C. Então, você tem um contexto muito anterior da Idade Média, que já tem mostrando manifestações do atletismo dentro do processo. Então o atletismo é uma modalidade esportiva antiga, bem conhecida, e que a gente agora vai internalizar um pouquinho do que ela significa no contexto dos esportes mundiais, e no material de apoio vocês vão poder ler melhor sobre essa modalidade. Quais são os tipos de prova do atletismo? As provas de pista, as provas de campo, as provas de rua e as provas combinadas. As provas de pista, elas normalmente colocam as atividades de corrida. Eu vou mostrar, já falei para vocês que são corridas, saltos e lançamentos. Então, as provas de pista elas têm mais a ver com as provas de corrida. As provas de campo, elas são mais relacionadas, de maneira predominante, às provas de lançamentos e de saltos. As provas de rua, que são poucas, também tem a ver com corridas. E as provas combinadas, elas utilizam campo e corrida para acontecer. Elas utilizam corrida, saltos e lançamentos e acontecem com diversas modalidades. A gente vai conhecer algumas dessas modalidades no material de apoio, mas aqui eu vou mostrar a foto de algumas delas para vocês. Aqui é uma maratona, essa primeira foto aqui é uma maratona. Aqui eu tenho uma prova de salto, uma prova de campo. Aqui uma prova de rasa, de 100 metros raso. Então, 200 metros rasos. Essa aqui é uma prova de pista. E aqui eu tenho uma prova combinada que a gente conhece e chama como decathlon, que são várias modalidades e o atleta pontua nesse conjunto de modalidades que ele realiza. São 10 na mesma prova. Vamos lá. Essa aqui é a pista de atletismo, Então você tem aqui ao redor da pista, ao redor do campo, a pista de corrida, que é onde existem as provas de pista de correr. Dentro do gramado aqui eu tenho as atividades de campo, que são as provas de salto e arremesso e lançamento. Elas acontecem aqui, nessa região interna da pista. E as provas de corrida acontecem na rua, que são as provas longas. Essas provas de corridas que acontecem na pista são até os 5.000 metros. Então, essa pista aqui ela tem uma volta completa de 400 metros. Então, as provas de pista são realizadas aqui. As provas de pista são as de 100 metros rasos, 200 metros rasos,
400 metros rasos, 800 metros rasos, 1.600 metros rasos e 5.000 metros rasos. Por que eu falo raso? Porque eles correm sem nenhuma barreira. Nós temos também as provas do 110 com barreira, 220 com barreira. Nós temos as provas que são na pista regrada com barreira, que não são provas rasas. E dentro acontecem as provas de salto, salto triplo, salto com vara, salto em altura, as de arremesso, arremesso do martelo, do disco, lançamento do dardo. Então são provas que vocês vão pesquisar depois, que vão ter que saber para poder responder ao questionário que eu mando o link em seguida, ok? Então essa é a modalidade que a gente chama de atletismo. Agora nós vamos conhecer um pouco das vias energéticas. E aí, ao final do vídeo, eu vou mostrar para vocês por que uma aula combina com a outra. Antes de eu começar a falar de vias energéticas, vamos lembrar que existem alguns tipos de células na nossa convivência no dia a dia. São as células procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas são células do mundo vegetal. Essas a gente não vai conversar. Nós vamos conversar aqui sobre a célula animal, a célula eucariótica, que é essa aqui que eu circulo de vermelho nesse slide. Essa célula ela é a menor unidade do nosso corpo e ela tem diversos elementos que vão nos ajudar a produzir energia e a proteger o nosso corpo. Então a menor estrutura que a gente vai entender agora nesse momento é a célula. Existe outro tipo de célula também no corpo humano, que são as células nervosas, os neurônios, que é a figura que está aí ao lado direito. Porém, a gente não vai falar dos neurônios aqui, porque a função do neurônio ela tem um outro papel. Vamos focar nas células animais eucarióticas, e que são as células que produzem energia e que vão também proteger o nosso corpo. Vou explicar isso já já como é que funciona para vocês. O nosso corpo, ele subtrai energia de duas formas. A partir do ar e da água, que vão nos oferecer o oxigênio, tá? O oxigênio, e a partir dos nutrientes, que foi aquilo que a gente falou no início do ano sobre a pirâmide alimentar, tá? Então os nutrientes, eles também vão nos oferecer energia necessária para que seja gasta e transformada em movimento para o nosso corpo. Então a ideia dessas vias energéticas é pegar a energia consumida a partir dos alimentos e do oxigênio e transformá-la para o nosso corpo realizar movimento. 4 sistemas são mais indicados para fazer isso. Existem vários sistemas no organismo, mas nós vamos falar de 4 aqui específicos que trabalham na produção de energia predominantemente. Então, como é que acontece? Primeiro eu tenho um sistema digestório e um sistema que é um sistema respiratório. Então, qual é o papel desse sistema? O sistema respiratório é ele que vai adquirir o oxigênio responsável para entrar, para gerar essa energia. Lembra que eu falei que a energia ela pode ir proveniente do oxigênio e da água? Ela vem proveniente do ar e da água, aí a água oferta oxigênio, hidrogênio, assim como o ar também, ele também tem partículas de oxigênio. Então esse oxigênio respirado, eles vão entrar a partir do sistema respiratório, que é esse azul acima, que tem a ver com os pulmões e com o sistema de traqueia e sistema de entrada da respiração. O sistema digestório ele tem um trabalho de transformar os nutrientes que a gente ingere das refeições e da água, transformar esses nutrientes em energia. E aí, as células, lembra das células? As células específicas de cada região, cada sistema desse, vão captar. As células pulmonares elas vão captar o oxigênio e as células digestórias vão captar os nutrientes que são importantes para a utilização e a criação de energia dentro do nosso corpo. Outro sistema importante nesse trabalho também é o sistema cardiovascular, que é o coração e as artérias que vão fazer a distribuição dessas células respiratórias de energia com oxigênio para o corpo e vão fazer a distribuição dos nutrientes que foram
deteriorados no sistema digestório para o corpo. Quem distribui isso é o sangue a partir do sistema cardiovascular, que são as batidas do coração jogando o sangue nutrido para todo o sistema fisiológico do corpo. E a partir daí você começa a ter energia nas células para gerar o movimento. E o último dos sistemas que a gente vai falar é o sistema músculo-esquelético, que eu falei na aula passada. Essa produção de energia que acontece a partir do sistema respiratório e digestório com a quebra e esse carregamento que é levado pelo sistema circulatório para todo o corpo, ele vai gerar nas células do músculo esquelético, músculo e esqueleto, energia necessária para fazer as atividades diárias e realizar os movimentos. E é essa energia que a gente vai tentar entender como é que ela funciona agora. As vias energéticas, essa energia, elas são um conjunto de atividades metabólicas da célula. Lembra da célula lá? Metabolismo quer dizer de quebra, catabolismo é só quebras na célula que vão ser relacionadas com a transformação de energia. Então vai metabolizar aquilo que eu falei a vocês, os nutrientes, o oxigênio, e vai transformar em energia para o sistema musculoesquelético conseguir realizar os movimentos. Então, a partir dessa metabolização, o sistema energético gera o que a gente chama de ATP. ATP é a mesma coisa que energia. Eu não vou dizer o significado disso porque é mais complexo e a gente não vai discutir isso agora. Essa energia ela vai ser necessária para sustentar a contração dos músculos a partir da combinação de 3 vias. Então, existem 3 vias de produção de energia. A primeira via, que a gente chama de fosfagênica, que chama de ATP-CP, tá? Essa é a primeira via, eu vou explicar a função de cada uma daqui a pouco. A segunda via, que é a glicolítica, que a gente também pode chamar de anaeróbia. E a terceira via de produção de energia, que é a oxidativa, a gente pode chamar de aeróbica, tá? Então, elas têm funções de gerar energia para situações diferentes do nosso corpo. A cada situação gerada, uma fonte energética dessa tem a prioridade de gerar energia para que você realize essa atividade. Tá? Vou explicar isso a vocês agora. As características dessas fontes energéticas elas são as seguintes. A primeira delas, lembra que eu falei? A fosfagênica, chamada de ATP-CP, ela vai lhe gerar energia suficiente para a sua célula musculoesquelética realizar atividades que durem no máximo 10 a 12 segundos. Então são atividades rápidas. O ATP-CP, a célula que vai fazer a transformação dessa energia para o músculo, essa energia ela é realizada de maneira muito rápida porque ela não tem uma forma de se sustentar por muito tempo. Depois eu vou ensinar isso para vocês porque acontece isso, mas a ideia é que a via energética ATP-CP gera energia em pouco tempo, no máximo 12 segundos de energia. A via glicolítica, ela já é um pouquinho mais extensa. Então essa via ela consegue gerar energia para a célula, a partir da célula, ela consegue gerar energia um pouco mais longa, que vai de 40 segundos a 180 segundos. Ou seja, você tem uma oferta de energia um pouco maior. Aí você consegue realizar atividades mais extensas a partir da energia proveniente dessa quebra do sistema glicolítico, ou seja, da célula específica que vai gerar energia para o sistema glicolítico. Ok? Esse é o segundo sistema. Esses dois sistemas, eles têm uma característica. Ele funciona de maneira rápida, mediana, que é a ATP-CP glicolítica, porém, ela também dá um desgaste muito grande para o nosso corpo. Esse desgaste, ele acontece a partir do que a gente chama de lactato, tá? Então, essas duas vias, ATP-CP e glicolítica, elas geram lactato. E este lactato faz com que o aumento de acidez naquela célula lá específica muscular seja alto.
Por isso que a energia não consegue ser gerada há muito tempo, porque o desgaste celular é maior por conta dessa energia ser feita de maneira muito rápida. Então essas duas vias, elas têm uma oferta de lactato muito grande e acaba você se cansando muito rápido. Haja vista, por exemplo, quando eu mando você dar uma volta na escola o mais rápido que você puder, você vai dar, mas quando você termina exausto, cansadíssimo. Por quê? Porque você fez um esforço muito alto num tempo muito rápido. Essa energia foi lhe ofertada, mas em contrapartida tem um troco, e o troco é esse desgaste proveniente do lactato, tá? Mas aí, professor, qual é a outra via que vai deixar eu fazer atividades mais longas, vai me dar energia para isso? Pronto, existe ela. É a terceira via que eu vou falar aqui agora, que é chamada de via aeróbica. Ela é predominante em exercícios acima dos 5 minutos. Então, toda atividade que você realiza acima de 5 minutos, a energia dessa via aeróbica, ela pode lhe sustentar por um tempo maior, onde a produção daquele lactato lá que eu falei a vocês, ela é menor, por isso o corpo vai sustentar ficar sobre uma atividade por mais tempo. Agora não pode ser uma atividade muito rápida, tem que ser uma atividade moderada ou de baixa velocidade, porque aí você consegue gerar energia na velocidade que a via energética aeróbica precisa para gerar essa energia. Então todas as atividades acima de 5 minutos, a partir dos 5 minutos, elas vão usar a energia da via aeróbica. Daí então, você tem algumas provas de atletismo que elas têm características de serem fosfagênicas ou anaeróbicas, e tem provas de atletismo que são aeróbicas. A partir do entendimento dessas vias energéticas, eu quero que vocês leiam material de apoio e respondam um questionário. Vocês vão precisar pesquisar sobre algumas provas. Tem provas que vocês não conhecem, tá? E aí vocês vão pesquisar e vão tentar responder o questionário, compreendendo que existem provas que vão utilizar a energia de uma via energética e tem provas que vão ter predominância de outras vias energéticas. Eu queria que vocês tentassem fazer isso, tá? Assistindo o vídeo e tentando fazer o questionário que está lá disposto. Semana que vem faremos uma aula no Google Sala de Aula, deixar prontinha lá para vocês, e vamos fazer uma live de aula prática sobre esse tema, tá ok? Um abraço e até a próxima web aula.